E galera, beleza? Hoje vamos falar aqui sobre como os alimentos ultraprocessados prejudicam aí a nossa rotina, prejudicam a nossa disciplina e o nosso foco em nossas atividades. Começamos aí esse desafio de limpar a dopamina barata, limpar todos aqueles estímulos automáticos e reassumir o controle da nossa vida, reassumir as nossas ideias, as nossas intenções, voltar a fazer atividades pensadas e não mais viver no automático. E, a gente vai atrás, a gente busca, enfim, estamos nessa rotina aí de 30 dias sem consumir dopamina barata. Não é fácil, já vacilei algumas vezes, já fiz o que não devia, já caí no propósito, mas seguimos em direção à limpeza, propósito e clareza. Beleza? Limpar a nossa mente aí para atingir os nossos propósitos. Enfim, beleza. Quais são os alimentos ultraprocessados? São ali refrigerante, pizza, hambúrguer, iogurte, muito açucarado. Em resumo, são aqueles alimentos que são ricos em gordura, açúcar e sal. E, cara, eu lembro que quando eu estava no ensino médio ainda, uma professora minha falou sobre essa questão de que sempre a junção de gordura, açúcar e sal vai ser uma junção que vai causar prazer nas nossas sensações, vai nos dar prazer, entendeu? Na nossa percepção ali, independente do que seja. Eu, por exemplo, eu comia farinha com açúcar e manteiga esquentada lá, e, mano, fica gostoso, velho. Se você mistura açúcar, gordura e sal, fica massa. E o que acontece? As indústrias sabem disso e eles pagam, eles gastam, eles investem em processamento de alimentos para que a gente sinta cada vez mais prazer e menos saciedade, para que a gente consuma cada vez mais. Enfim, alguns estudos mostram que, além de prejuízos para a saúde, no caso de ocasionamento de doenças, das quais a gente já conhece, como, por exemplo, alto teor de inflamação, pressão alta, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, cardiovasculares. Além disso, o consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao aumento de problemas neuropsiquiátricos, não só na condição emocional, mas como na condição mental, no sentido físico, de prejudicar diretamente o funcionamento do cérebro. Então, você pode estar destruindo a sua rotina, a sua vida, consumindo alimentos ultraprocessados, consumindo aí fast food, açaizinho direto, chocolate, etc. Todo esse tipo de coisa aí que tem em excesso açúcar, gordura e sal. Essa tríade maligna aí. Uma pesquisa feita pela revista Nutrients disse que o consumo continuado de alimentos ultraprocessados pode aumentar em 44% os níveis de risco de depressão e em 48% o risco de desenvolver aí ansiedade. No Brasil, um estudo feito com 10.775 pessoas foi identificado que o consumo de apenas 20% das calorias dos alimentos ultraprocessados podem acarretar em 28% de declínio cognitivo. Ou seja, quanto mais você come alimento ultraprocessado, menor a sua cognição fica. A sua cognição vai ser afetada e você vai ter uma menor capacidade cognitiva, ou seja, você vai prejudicar as suas habilidades e as suas possibilidades de foco, de se concentrar em algo. Você vai prejudicar a sua capacidade de processar informações, você vai prejudicar a sua capacidade de criar novas sinapses, de os seus neurônios criar novas sinapses, criar novos caminhos ali e se expandir, né? Se não me engano é o Einstein que fala que uma mente expandida jamais retorna ao seu tamanho original. Enfim, tudo que a gente aprende, toda coisa nova, cada relação nova que a gente cria, o nosso cérebro meio que se expande porque são criadas novas sinapses ali, o neurônio se conecta com o outro. Enfim, o consumo continuado de alimentos ultraprocessados declina a sua capacidade cognitiva, ou seja, você começa a ficar mais burro, você começa a ter menor capacidade de pensar, menor capacidade criativa, menor capacidade de memória. Resumidamente, os alimentos ultraprocessados em excesso, e mesmo pode não ser nem excesso, o consumo continuado deles já vão te prejudicar, mas se você consumir em excesso, aí você está pedindo para ficar lesado. Por quê? Uma pesquisa feita com 500 mil pessoas na Inglaterra, País de Gales e Escócia identificou que o consumo de alimentos ultraprocessados também está relacionado ao aumento do risco de demência. Ou seja, para cada 10% de ingestão a mais de alimento ultraprocessado do que você já está comendo, você aumenta em 25% a quantidade, a possibilidade, o risco de você desenvolver aí demência. Então,
Isso é um caso sério. E os alimentos ultraprocessados, eles prejudicam diretamente a nossa capacidade de foco, a nossa rotina aí. Outras coisas, né, pô, como eu já falei, inflamação crônica, pressão alta, enfim. O consumo de alimentos ultraprocessados, ele pode desenvolver um vício, tal como cigarro, cocaína, maconha, essas drogas aí, tal como a pornografia também, entendeu? Então, o consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente relacionado aí com a criação de um vício, pode criar aí uma fome emocional. Eu mesmo, por exemplo, aqui com pão de queijo e outros ultraprocessados, eu acabei caindo no gatilho de, às vezes eu me estressava e eu não, caramba, eu tô estressado, eu tenho que me dar alguma recompensa. Aí eu ia o quê? Caçava um açaí para comer, caçava um pão de queijo para comer, caçava alguma coisa muito gordurosa, porque aquilo ali me saciava e eu meio que apagava o buraco do estresse que eu estava tendo ali no momento, o buraco da agonia, da dificuldade que eu estava enfrentando com um alimento ultraprocessado. E isso pode desencadear um ciclo vicioso completa e altamente destrutivo. Entendeu? Que vai literalmente destruir a sua vida. Então, além disso, ele vai prejudicar a sua capacidade de foco, porque também você vai consumir os alimentos ali ultraprocessados, você vai ter um pico de gordura, você vai ter um pico de prazer, então a sua dopamina vai lá pra cima, pá, aí você vai ficar, como aqui, ó, tipo no estado de êxtase, não sei se é bem falando assim em relação ao consumo de drogas, mas você vai ficar ali pilhadão, aí daqui a pouco puf, o trem cai, e aí você vai começar a dar sono, vai começar a dar tela branca, não vai mais conseguir se concentrar, vai estar olhando aqui para sua tela de estudos, para o seu livro, para o seu computador, para o telefone, independente, quaisquer que sejam os meios que você utiliza para estudar, você vai ficar olhando aqui, caramba, pensando em outra coisa, pensando na próxima coisa que você vai comer, pensando no que você vai fazer depois, acaba que você prejudica a sua concentração, prejudica o seu foco, prejudica a sua disciplina, prejudica até os seus motivos, então você começa a desgraçar toda a sua vida. E galera, eu acabei percebendo aqui que tinha parado de gravar em algum momento aí do vídeo por ocasião da falta de memória, mas fato é que eu procuro manter minha rotina de segunda a sexta consumindo carne de vaca, de porco e frango, e aliado ali a arroz, feijão, às vezes farinha, de manhã ou à noite ali eu consumo também um cuscuz, tapioca e ovos. E aos finais de semana, principalmente sábado e domingo, via de regra, tá? Essa é a minha rotina aí de alimentícia, via de regra. Finais de semana, sábado e domingo, principalmente. Minha alimentação aí é baseada em batata doce, batata inglesa, normal ali, e aipim, né, que é a macaxeira, cozida, assada, enfim, com ovos. Essa basicamente é a minha alimentação durante os fins de semana. Vez ou outra sim, eu compro algum biscoito, seja aquele creme cracker ou maisena, que já não é um alimento assim muito interessante, né? Mas enfim, ele não chega a ser um ultraprocessado, como por exemplo um biscoito recheado, que tem aquele trem lá, aquele recheio desgraçado lá, que além de viciante, é uma droga, é uma bomba para o nosso corpo. Beleza? É isso. E se você já identificou de alguma forma, em algum momento de sua vida, que os alimentos ultraprocessados prejudicaram você, prejudicaram sua rotina, prejudicaram a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de foco, a sua disciplina, comenta aqui embaixo para a gente discutir um pouco melhor, discutir um pouco mais e conversar mais especificadamente sobre isso. Eu mesmo, como eu falei no início do vídeo aí, eu estava acabando associando o estresse com o consumo de pão de queijo. Véi, tinha hora que eu tava aqui, no sanha, papirando, ou estressado com alguma coisa. Me estressava com alguma coisa. Não, caramba, eu tenho que comprar alguma coisa. Aí, sei lá, eu comprava um salgadinho na cantina, comprava um pão de queijo pra tomar com um cafezinho. Massa, é tradicional mineiro, né? Mas, enfim, eu tava associando isso com estresse. Então eu falei, não, eu associei, eu tava criando um gatilho, né? De consumir o pão de queijo ao estresse. Então, eu me estresso muito, velho. No trabalho eu tenho um pavio meio curto, digamos assim. Então, eu tava comendo um pão de queijo quase toda hora, fi. E isso é um ato completo. Essa seria uma atitude continuada completamente destrutiva para mim. Eu identifiquei isso e resolvi que tinha de parar. Então, eu me policio quanto ao consumo de pão de queijo e agora, né, principalmente a saber no mês de maio, não tô consumindo pão de queijo, tá sendo uma guerra para mim porque eu gosto bastante. Mas enfim, o objetivo é esse: limpeza, propósito e clareza. Limpar o nosso cérebro das imundícies, do lixo virtual e do lixo físico também, né? Do lixo mental ali. Limpar para atingir o nosso propósito com clareza. E o meu propósito é alcançar os meus objetivos, beleza? Que é dedicar-me inteira e integralmente para
o que eu quero fazer, dedicar a minha energia naquilo que eu quero fazer e não ser mais pego, não ser mais levado, distorcido, ter a minha atenção distorcida e roubada por prazeres baratos e imediatos, beleza? Se inscreve aqui nesse canal, se você ainda não for inscrito, deixe seu comentário, vamos seguir aí nessa retomada de controle da nossa vida. Valeu, ótimo dia!